Manda mensagem pra gente aí, uma mensagem carinhosa, vai. Vamos lá. Hernan, Memphis, qual que é a atualização? Bom, vamos lá. Ficou uma expectativa, aquela coisa da rede social do Memphis ter caído, né? A gente brincou até com o Raniel aqui de ter sido bloqueado e tal, e aí muita gente começou a especular isso nas redes sociais, será que é uma inovação e tal? E aí eu aproveitei para dar um F5 nessa questão do Memphis, da renovação. Ela não está nem encaminhada, nem encaminhando para fechar, mas existe um otimismo muito grande em relação a isso. Aí eu perguntei, já tem uma ou duas empresas fechadas para bancar essa renovação, bancar o salário, fazer toda a estruturação de marketing, de divulgação em relação ao Memphis como garoto propaganda para ajudar nesse novo contrato? Aí a fonte me respondeu assim, não uma nem duas, como podem ser até 3 empresas, né? O Corinthians conversa com até 3 empresas para poder fechar essas pontas. E a notícia que é muito favorável ao Corinthians é que o Memphis está aberto, né, a conversar com essas empresas e evidentemente tem tido essas reuniões com o staff para ele poder fazer todas as ações, né, do acordo, do contrato, para poder renovar a renovação de contrato, anunciar a renovação de contrato. Então, assim, o Memphis está muito aberto a trabalhar com essas empresas que o Corinthians está conversando. Então, assim, o que me disseram foi, pode ser uma, duas e até 3 empresas. Isso vai depender muito do fôlego do Memphis também para atender todo mundo na questão do que está sendo preparado ali para marketing, para divulgação, enfim, ele sendo garoto propaganda. Então, o Corinthians não me diz que está fechado ou avançado, mas que está caminhando em bom tom nos moldes em que as conversas estão sendo desenvolvidas com essas empresas que o Corinthians negocia. E o Memphis está se mostrando muito disposto, né, a conversar e a topar o que essas empresas querem dele como garoto propaganda, como imagem. Então a coisa está caminhando bem, mas ainda não está fechada. Boa notícia, né? Quer dizer, eu considero uma boa notícia, não é? Você quer que o Memphis continue, Eric? Quer? Não quer? Não quer? Não, mas espera aí, se tiver essas empresas aí bancando, a questão é... Quem? Qual Paulinho? Qual Paulinho? Não, mas aí agora é o seguinte, né? Aquilo que a gente falou, o Corinthians está primeiro indo atrás da empresa e depois vai fechar o contrato. O problema é que os clubes fazem o contrário. Primeiro fecha o contrato e fala, agora eu vou atrás de empresa. Aí a empresa não tem empresa e fica devendo pro cara, não é, Hernan? Você lembra Então, quando falou Paulinho, é a Taunza. Lembra da Taunza? Sim. Vai bancar o salário do Paulinho. Então, beleza, Paulinho fechado e tal, não sei o quê. E, cara, cadê a Taunza? Quando foram descobrir, não tinha nem endereço. Então, assim, o que o Corinthians está fazendo, e é isso que o Bruno falou, e é o que está acontecendo, é o Corinthians conversa com as empresas, fecha com essas empresas, chega aqui e fala assim, Memphis, você topa isso aqui? Topo. Isso aqui não. Então, beleza, essa empresa, melhor não. Ou refaz o escopo para melhorar, para querer entrar no trabalho ali, na renovação e tudo mais. Então, assim, é uma conversa com a empresa, é uma conversa com o staff do Memphis e, obviamente, tudo isso levado ao Memphis. Mas é muita coisa para um jogador que é caro, que não sei o quê. Há a vontade do Corinthians na permanência dele, existe a vontade do Memphis de ficar, mas existe um valor ali que é real e que precisa ser discutido. É impossível você trabalhar numa empresa e falar, beleza, eu ganho 10, beleza, mas como eu gosto daqui, agora eu vou trabalhar por 3. Aí é uma questão do erro lá atrás do contrato que foi feito, né, que não é culpa do Memphis. Ele colocou isso aqui, aceitou, beleza. E fora que é a dívida de 42 milhões que o Corinthians tem que arcar e é uma negociação à parte com o staff do Memphis. Então, assim, não é uma situação simples, mas, repito, a informação que me passaram, ou que eu apurei, melhor dizendo, é que existe uma conversa em andamento, ela está caminhando bem, porém não está fechada ainda. E há vontade das duas partes, ou melhor, das 3 partes. Ó quem chegou.
Aplausos. Vamos? Chegou, hein? Tchim. Agora isso aqui vai estourar, hein? Já tava alto de like, agora com a presença do Bruno Andrade, direto ali da Madeira, meu amigo. Olha, lá, fazia tempo que eu não via esse like tão forte assim, hein? Então... Bastou eu não participar para as pessoas darem like. É um pouco estranho, né? Você vê como é? Não que a gente tenha incentivado isso. A gente nem precisou pedir. Bruno. É. Antes, quero trazer uma informação importante do Corinthians em relação à Arena, a Neoquímica Arena. O gramado, que é tido como um dos melhores gramados do Brasil, vai ser totalmente trocado. Vai ter uma reforma geral no gramado, que já é bom, que já é elogiado, para depois da Copa do Mundo. Então, assim, o Corinthians encerra a participação no Campeonato Brasileiro, nas competições, né, pré-Copa. Tem um amistoso dia 6 da seleção feminina na Neoquímica Arena. Dia 7, tira todo o gramado. Reforma geral. Gramado novo. Vai ser colocado, vai ser trabalhado. O Corinthians já fechou com a empresa, a equipe já fez um estudo de como fazer isso. O staff todo da Neoquímica Arena já está por dentro. E o que me disseram não corre o risco de atrasar na volta da Copa do Mundo, para o Corinthians jogar. Se eu não me engano, eu vi a tabela, acho que é contra o Remo, a volta do Corinthians no Brasileirão. É isso. Que é o primeiro jogo pós-Copa do Mundo, contra o Remo. Então, assim, o Corinthians vai trabalhar, já tem tudo programado e o gramado será novo, ou seja, ainda melhor do que já é para o segundo semestre pós-Copa. Já está fechado com a empresa, isso foi trabalhado pelo presidente Stabile, com o staff todo da Neoquímica Arena, e o Corinthians terá um gramado novo, zerinho em folha, para o pós-Copa e as competições seguintes que o Corinthians vai ter. Agora, o gramado ali já é o que você falou, ele já é bom, já é um dos melhores do país. Você ali no clássico Corinthians e São Paulo acha que tem, essa necessidade? Claro, você vai trocar por um melhor, ótimo, melhor ainda. Mas tá com algum problema, assim, visível? Visível não, mas para os técnicos, para quem entende de gramado e cuida do gramado e administra o estádio, já está na hora de fazer essa troca. Tá. Já está na hora, porque é aquela coisa. Eu questionei isso, mas está ruim? Os atletas estão reclamando? Não. Quanto custa, não, né? Porque tem um custo. Então, valores eu não consegui chegar ao valor fechado, então não vou ficar especulando o valor aqui, mas o Corinthians vai fazer evidentemente um investimento, investimento alto, porque é uma grama que ela é natural, mas ela embaixo ela tem ela é mista, ela é mista embaixo, na costura, vamos dizer assim, lá embaixo, né? Quando você o gramado ele é natural, totalmente natural quando você joga, mas ele é misto embaixo. Então, assim, o que me disseram foi, não é que está ruim, mas corre o risco de ficar ruim no segundo semestre. Entendi, então já está antecipando, ótimo, né? Aliás, o custo que o Corinthians tem de manutenção do estádio, o Vessone que publica isso, né? Dá quase 23 milhões de reais por ano, cara, só com manutenção do estádio. É muito dinheiro, isso sem contar aquelas outras parcelas, juros, aquelas coisas todas, né? Mas só de manutenção, você manter um estádio, um valor altíssimo. E ainda tem esse valor aí agora da troca da grama. Ô Bruno, o pessoal quer saber aqui, tá todo mundo falando dos goleiros e o Bruno Andrade tem informação bem importante, tá? Dos goleiros da seleção brasileira. Todo mundo comentando a história do Bento ontem. Mas perguntaram aqui no chat, desde o começo do programa estão perguntando aqui, deixa eu pegar o nome direitinho, não foi o Mauro Cruz, foi outro que perguntou. E uma história de Mantuan, pro Mantuan e pro Corinthians, e se isso poderia envolver o Yuri Alberto, eu não entendi nada. Que história é essa de Mantuan? Eu posso explicar. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, boa tarde, bom dia Hernan, bom dia Bruno, bom dia a todo mundo, perdão aí o atraso, mas volto e chego com tudo. Essa história do Mantuan, se eu não estiver enganado, o Samir Carvalho no UOL, logo depois de termos publicado que o Zenit trabalhava com uma oferta de 7 milhões de euros pelo Mateuzinho
e que essa oferta, se chegasse e nós trouxemos o Fala Fonte de forma exclusiva, que ela seria e será pouco expressiva. O Corinthians não vê com bons olhos uma negociação do Mateuzinho por 7 milhões de euros. O Samir Carvalho trouxe a informação que o que poderia facilitar essa negociação era o Corinthians pedir o Mantuan em troca, ou pelo menos que ele fosse colocado na negociação. Eu não tenho essa informação, é uma informação do Samir, e eu vi a repercussão disso nos últimos dias, ou pelo menos nas últimas horas. A informação que eu continuo subscrevendo é que o Corinthians sabe do interesse do Zenit, de fato é um interesse concreto, mas que o Zenit, pelo menos do meu lado, da minha informação, não trabalha com trocas. É ofertar os 7 milhões de euros e esperar para ver se o Corinthians muda ou não muda de ideia, ou se faz outro tipo de ajuste. A minha informação, por enquanto, não envolve Mantuan. Então essa pergunta vai muito mais porque o nosso telespectador, nosso acompanhante aqui do Fala Fonte, ouviu isso ou leu isso em outro lado. É isso aí. Quem tem dúvida, manda pergunta aqui no chat, que o Hernan, o Bruno Andrade, toda a nossa equipe lá do espn.com.br, a gente vai atrás, tá, da informação e traz aqui para vocês. Aliás, já tem notícia nova ali envolvendo o gol da seleção, goleiro da seleção. Fala, turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, do jeito que você gosta. A gente já tá chegando aí com mais informação atualizadas nesta quarta-feira. Notícias do Timão. Então, desde já, peço seu like, a sua colaboração para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos por aqui novamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.